Nesse momento compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu irei iniciar fazendo uma pergunta. E a pergunta é: onde ou em quem está a sua confiança? Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? Ou em quem estamos confiando? A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 7, o salmista ele diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. O salmista ele diz assim, que uns depositam as suas confianças em carros de guerra, a sua confiança em carros de guerra. Outros confiam em seus cavalos. Nós, porém, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. E por muitas vezes nós declaramos, sempre declaramos que confiamos em Deus, que confiamos no Senhor, no Deus a qual nós servimos. Mas nós só descobrimos e só revelamos verdadeiramente a nossa confiança nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de aflições. É quando a nossa confiança ela é verdadeiramente revelada. Por quê? Dizer que confia em Deus é fácil. Dizer que a sua confiança está em Deus e que ela está depositada em Deus é fácil. Mas quando vem os momentos de aflições, os momentos de crises, os momentos de perseguições, é quando nós revelamos onde verdadeiramente está depositada a nossa confiança. Será que verdadeiramente a minha confiança está depositada em Deus? É no momento de crise que revelamos onde ela está depositada. O salmista, ainda no capítulo 37, a partir do versículo 5, ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O que essa palavra diz? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Colocar a nossa confiança em Deus, queridos, é um ato de fé, mas também de aprendizado. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você o conhece. Quanto mais você caminha com Ele, quanto mais você tem experiências com Ele, mais você confiará nele. Quando o salmista diz entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, queridos, só entrega quem confia. Só entrega algo a alguém quem confia. E quando nós entregamos e confiamos, aí a Bíblia diz que o mais ele fará. Ou seja, tudo ele fará. Ele irá fazer tudo na tua vida. Por quê? Porque você entregou, porque você confiou. E quem entrega, quem confia nele, quando nós confiamos e entregamos algo a ele, nós descansamos. Só entrega e descansa quem confia. Não é simplesmente entregar o teu caminho ao Senhor e ficar preocupado. Não, é entregar e descansar, porque tudo ele fará. É uma questão de confiança. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós o conhecemos. É igual uma pessoa. Quando nós passamos a confiar em uma pessoa, quanto mais nós andarmos com aquela pessoa, mais nós iremos conhecê-la. E quanto mais nós conhecemos aquela pessoa, quanto mais nós caminhamos com aquela pessoa, mais nós confiamos nela. Porque é um relacionamento, é uma intimidade que nos leva a essa confiança. Então, confiar em Deus é assim.
é assumir que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos, nós descansamos e assim nós declaramos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem o controle de tudo. Então o salmista, ele diz, uns confiam em carros, depositam as suas confianças nos seus carros de guerras. Outros confiam em seus cavalos, mas nós confiamos é no Senhor. Nós confiamos é no Deus a qual nós servimos. E Davi, ele declarou que alguns confiam na sua força, na força dos seus carros, dos seus cavalos, mas nós confiamos é no Senhor. E por mais que Davi tivesse um exército armado, Davi, ele possuía um grande exército, mas por mais que Davi ele possuísse, ele tivesse um exército armado e competente, a sua atitude em relação à guerra não era arrogante. Ele sabia o que ele possuía, ele sabia o que ele tinha. Mas mesmo assim, ele não depositava a sua confiança no que ele tinha. Ele reconhecia que o controle de tudo estava nas mãos do Senhor. E a sua confiança era o Senhor. Por mais que ele tivesse carro, por mais que ele tivesse exército, cavalos, não, a sua confiança não estava nisso. A sua confiança era o Senhor, estava no Senhor. E quando nós depositamos a nossa fé nele, em Deus, nós assumimos que ainda que tenhamos as ferramentas para agir em nosso dia a dia, é Deus quem permite ou decreta aquilo que vivemos. Por mais que nós tenhamos ferramentas para vencermos algo, mesmo assim, quando a nossa confiança está em Deus, nós não depositamos confiança no que temos, mas sim no Deus que nós servimos. E Ele nos dá vitória. Confiar em Deus é deixá-lo fazer a sua vontade e submeter-se a Ele, a Deus e a sua vontade, a vontade dEle. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor. Onde está depositada a tua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? A minha confiança está no Senhor. Eu tenho depositado a minha confiança no Senhor. Porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. E a Bíblia fala sobre pessoas que confiaram em Deus e através da sua confiança tiveram vitória. A Bíblia vai relatar em 2 Crônicas, capítulo 14, vai falar sobre o reinado de Asa, de Judá. O reinado de Asa, o rei Asa. E a Bíblia vai dizer que Asa, ele assumiu o trono após o seu pai ter morrido, Abias. Então, após o seu pai morrer, Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E a Bíblia diz que nos dias dele a terra esteve em paz durante 10 anos. Por quê? Porque Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa aboliu tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele retirou tudo aquilo que não era da vontade de Deus, que não agradava a Deus. E no versículo 4, a Bíblia vai dizer que ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso, e houve paz em seu reinado. Quando chega no versículo 6, a Bíblia diz que Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. No versículo 7, ele ainda disse assim a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus, nós o temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram.
Asa assume o reinado, seu pai morre, então Asa agora ele vai assumir o reinado e ele reinou por 10 anos. Ele reina durante 10 anos. E durante o seu reinado, Deus abençoou Asa e todo o povo. Eles buscaram ao Senhor. Asa leva o povo a buscar a Deus. Asa tira aquilo que não agrada a Deus, que estava ali no meio do povo. Então Deus abençoou Asa juntamente com o seu povo. Deus lhe deu repouso, descanso. E Asa, diante desse descanso, diante de tudo isso que Deus tinha feito, ele diz assim, temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Enquanto eles estavam buscando a Deus, Deus estava dando repouso, Deus estava dando livramento, Deus estava guardando, Deus estava abençoando. Aí chega aqui no versículo 8, que a Bíblia diz, então eles construíram e prosperaram. Eles construíram os muros, cercaram as cidades, e a Bíblia diz que eles prosperaram. O rei Asa, ainda no versículo 8, a Bíblia diz que o rei Asa, ele tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280 mil homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, todos eram homens valentes. Perceba que Asa, ele tinha um exército. A Bíblia diz que era 300 homens de Judá, com grandes escudos e lanças, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. E todos eram homens muito valentes. Então ele tinha com ele um exército de 580 mil homens. E a Bíblia diz que eram homens valentes. Então perceba, o exército de Asa, ele estava cercado por um exército, que era de Judá e Benjamim, juntamente com ele, que dá uma quantia de 580 mil homens. Mas no versículo 9, a Bíblia vai dizer que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Asa buscava ao Senhor. A sua confiança estava no Senhor. Mas Asa só tinha um exército de 580 mil homens, valentes. Mas vem contra Asa, Zerá, o etíope, vem contra ele, e juntamente com ele um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Imagine a situação, mas lembre-se, a confiança de Asa estava no Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 10, que então Asa saiu contra ele. Asa vai contra ele, contra aquele exército de 1 milhão de homens que estava vindo contra ele. E ele vai com o seu exército. Mas perceba, Asa saiu com ele e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Perceba que quando Asa vai contra o exército, o grandioso exército que vem contra ele, a Bíblia diz que eles se prepararam para a batalha. Eles vão se preparar para poder ir contra o inimigo. E o versículo 11, Asa clamou ao Senhor seu Deus. A preparação de Asa, juntamente com o exército de 580 mil homens, foi clamar ao Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque era nele que ele confiava. E o seu clamor foi assim. E clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele era o fraco juntamente com seu exército, 580, contra o forte, o poderoso.
que era 1 milhão de homens com carros de guerra. E ele diz: Senhor, aleluia, não há, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e que não prevaleça contra ti o homem. Ele sabia, ele reconhecia, a sua confiança estava em Deus, e ele sabia que não tinha como ele e o seu exército vencer essa batalha. Não tem como vencer o fraco contra o poderoso. Não, o poderoso sempre vai vencer, se a sua confiança estiver na sua força. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, pode vir a quantidade que for contra você, Deus te dará vitória. Porque quem vai fazer não é você, não é a tua força, não é o teu braço, é Deus. Porque a tua confiança está nele. E Asa reconhecia isso. Senhor, não tem como. Não tem como nós vencermos, nós prevalecermos contra esse grande exército que vem contra nós. Mas o Senhor pode. Mas o Senhor pode. Ele diz assim: olha, porque em ti, Senhor, confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Não viemos, Senhor, não estamos indo contra essa multidão, Senhor, na nossa força, não. Mas é no teu nome, Senhor. É em ti que nós confiamos e é no teu nome que nós estamos aqui, Senhor, para guerrear contra esta multidão, Senhor. Esse exército, Senhor. Não permita, Senhor, que prevaleça contra ti o homem. No versículo 12, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O Senhor derrotou aquele grande exército que vinha contra Asa e o seu povo. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. A sua confiança estava em Deus, o Deus a qual eles serviam. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Além de Deus dar vitória àquele povo contra aquele grande exército que vinha contra eles, eles ainda levaram dali muitos despojos, porque os inimigos foram mortos, foram destruídos. Então tudo que eles possuíam ficaram ali. E além deles receberem a vitória, de terem os seus inimigos destruídos, a Bíblia ainda diz que eles levaram dali muitos despojos. E atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelo e voltaram para Jerusalém. Voltaram vitoriosos. E ainda voltaram aqui, carregados de bênção. A Bíblia diz que eles levaram ali, ovelhas em abundância e camelos. Eles saíram dali com a vitória contra os seus inimigos e ainda saíram com uma bênção na mão, com abundância, fartura. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. Eles não confiaram em carros, eles não confiaram em cavalos, eles não confiaram nas suas forças, mas eles confiaram em Deus. A confiança deles estava em Deus. E enquanto, queridos, nós confiamos em Deus, enquanto a nossa confiança está em Deus, Ele nos dá vitória. É Deus que nos dá vitória. Asa confiou no Senhor. Asa clamou ao Senhor e Deus lhe deu vitória. A preparação deles foi o quê? Buscar o socorro, buscar a ajuda de Deus. Porque se Deus não fizesse, eles seriam destruídos. Se eles fossem confiando na sua força, no seu poder,
Eles não seriam vitoriosos, não, mas eles seriam derrotados pelos inimigos. Porque não tinha como um exército de 580 mil homens contra um exército de 1 milhão. Não tinha como vencer. Mas o Senhor, é Ele quem faz. Quando nós entregamos a Deus o nosso caminho, quando nós descansamos confiando nele, o mais Ele fará. O mais Ele fará. Aquilo que nós nem imaginamos, Deus Ele faz. Ele tem poder para fazer. Então Asa aqui ele demonstra a sua confiança em Deus. Mas o que acontece? O tempo passa. Passou o tempo. Chegou agora no capítulo 16. Capítulo 14, Deus dá vitória a Asa e o seu povo. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. A sua confiança estava depositada plenamente em Deus. Enquanto nós buscamos a Deus, Deus nos dá a vitória. Mas chega no capítulo 16. E no capítulo 16, a Bíblia diz que Asa faz aliança com o rei da Síria. Preste atenção. Em quem está a tua confiança? Onde está a tua confiança? O tempo passa, chega capítulo 16 agora. Asa agora vem e faz uma aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. E agora, confiando no rei, ele deixa de confiar no Senhor. A Bíblia diz que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então, Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-lo com elas. Asa edificou Geba e Mispa. Perceba, Asa faz agora uma aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad. E deixa agora, por medo, ele deixa agora de confiar em Deus e confia em um homem. Faz aliança com um homem porque ele estava com medo do que vinha contra ele. Ele deixa de confiar no Senhor, que já havia lhe dado livramento no capítulo 14. Que havia lhe dado um livramento entre 580 mil homens contra 1 milhão. Deus já havia dado livramento. Mas agora, ele muda totalmente, ele se desvia totalmente. E ele não vai buscar a Deus, mas ele vai buscar fazer aliança com quem? Com o homem. Com o rei da Síria. E ele tenta fazer ali uma aliança para amenizar a situação, né? Ao invés de buscar a Deus. E muitas pessoas vivem dessa forma, fazendo aliança com pessoas erradas. Ao invés de buscar a Deus, vai buscar fazer aliança com homens, confiando neles, como se eles fossem dar livramento, como se eles fossem abençoar. Mas quem faz isso é Deus, queridos. Se a nossa confiança não estiver em Deus, nós seremos destruídos. Foi o que aconteceu com Asa. Chega no versículo 7 do capítulo 16. Asa é repreendido por Anani. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. É forte.
Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Não é verdade, Asa? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Você confiou no Senhor, Deus te deu vitória contra eles. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, Asa. Você cometeu uma loucura. Você foi fazer aliança com o homem, com o rei da Síria, com o inimigo, ao invés de buscar a Deus. Deus não já te deu vitória uma vez? Será que Ele não é o mesmo Deus? Para te dar mais uma vitória, para te dar mais um livramento, para te abençoar novamente? Aleluia. Você cometeu uma loucura. Por isso, olha, de agora em diante haverá guerras contra você. Acabou o tempo de paz. Acabou o tempo de repouso. Agora, por isso, porque você não buscou a Deus e você não confiou em Deus e você fez aliança confiando no homem, não haverá mais paz. De agora em diante virão guerras contra você. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns dos povos. Ele se transformou. Ele não aceitou ser repreendido. Pega agora aquele homem, lança-o na prisão, porque ele estava com raiva, porque ele não aceitou, ele não gostou do que ouviu. Lança aquele homem na prisão e agora ele começa a oprimir o povo. Porque ele não estava mais buscando a Deus, a sua confiança não estava em Deus. Ele se transformou, fazendo aliança com o inimigo. E quando nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de buscar a Deus, queridos, não é mais tempo de vitória, mas agora é um tempo onde coisas terríveis acontecem. É por isso que nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Nossa confiança tem que estar nele. Nós precisamos buscar ao Senhor. Chega agora o versículo 11 e a Bíblia vai dizer a morte de Asa. Vem sobre Asa agora uma grande enfermidade. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está escrito no livro da história dos reis de Judá de Israel. Versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Chega agora o tempo que vem sobre Asa uma grande enfermidade. E a Bíblia diz que essa doença nos pés era muito grave. Era algo muito grave, muito forte. E Asa, ele precisava buscar a Deus, porque não existe impossibilidade para o nosso Deus. Por mais que seja uma doença incurável para os médicos, quando nós buscamos a Deus verdadeiramente e nós depositamos a nossa confiança nele, ele faz, ele age, ele nos abençoa, ele nos dá vitória. Era uma doença muito grave, a Bíblia diz. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor. Deus já havia lhe dado vitória, queridos. Deus já havia lhe dado um grande livramento. Deus já havia abençoado. Ele estava prosperando no seu reinado porque ele estava buscando e confiando em Deus. Mas chega um momento em que ele se desvia. Ele deixa de buscar, de confiar em Deus, e ele vai confiar e buscar a ajuda do homem. Vai fazer alianças erradas. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Existem alianças que Deus não aprova, e quando Deus não aprova, nós sofremos consequências. Bate agora a enfermidade, vem agora uma grande doença, uma grave doença contra ele.
E mesmo na doença, mesmo no tempo de enfermidade do leito, ele não recorre ao Senhor. Ele não recorreu ao Senhor. E a Bíblia diz, ele confiou nos médicos. Ele não depositou a sua confiança em Deus mais uma vez, mas ele foi buscar socorro dos médicos e nele depositou a sua confiança. É errado buscar os médicos? Não. De forma alguma. Nós precisamos sim buscar os médicos. Nós precisamos correr atrás de médico, medicina, sim. Mas nós não podemos depositar a nossa confiança neles. Mas sim, confiarmos no médico dos médicos. Confiar no Senhor. Recorrer aos médicos, precisamos sim. Porque os médicos, a medicina vai nos ajudar. Mas a nossa confiança não pode estar no médico. Nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. Chegou a enfermidade, busca Deus. Recorre aos médicos, mas confia em Deus. Deposita a tua confiança em Deus. Entrega a Deus. Porque Ele vai fazer. E Asa, mesmo no tempo de enfermidade, de uma grave doença, ele não buscou ao Senhor. Ele não recorreu a Deus, mas ele confiou nos médicos. E a Bíblia diz que Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Por que Asa morreu? Porque ele não recorreu a Deus. Ele não buscou o socorro de Deus, ele não buscou ao Senhor. Ele não depositou a sua confiança em Deus, mas ele depositou a sua confiança plena, total, nos médicos. E só quem pode fazer, queridos, é Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Deus ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos, porque Ele é Deus. E quem faz é Ele, quem tem o poder é Ele. Por mais que seja grave, por mais que seja impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que age, é o Deus que faz. Quando todos dizem não tem mais jeito, não tem solução, é incurável, acabou. Deus chega e Deus faz. Se a nossa confiança estiver nele, se nós recorrermos a Ele, se nós pedirmos socorro a Ele, Ele nos atende, Ele faz. Então que a nossa confiança, queridos, esteja em Deus. Que a nossa confiança esteja depositada plenamente em Deus e não no homem. Qual foi o fim de Asa? A morte. Por quê? Porque ele não buscou ao Senhor. Porque ele se desviou. E ao invés de recorrer a Deus, ao invés de pedir socorro a Deus, livramento a Deus, ele depositou totalmente a sua confiança nos médicos, no homem. E o homem não tem poder para fazer nada. Quem tem poder para fazer, para agir, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Então que você possa receber essa palavra, que através dessa palavra você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus fale fortemente ao teu coração. E toma cuidado em quem está a tua confiança. Onde está depositada a tua confiança? Não faça aliança com pessoas que Deus não aprova, mas busque ao Senhor, busque pessoas de Deus e Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.